Oi, pessoal. Quando a gente olha um mapa astral e a gente vê aqueles aspectos tensos, aqueles aspectos retrógrados, aqueles desafios todos desenhados dentro daquele simbolismo do mapa, e a gente entende então que o mapa nada mais é do que um reflexo daquilo que existe no céu no momento em que a gente nasce. Ou seja, então, dentro dessa visão, no céu também existem conflitos, existem tensões, existem questões a serem resolvidas. E a gente acaba sendo, então, uma espécie de manifestação de tudo isso. Quando a gente, então, olha por esse prisma, a gente percebe que não existe o conceito de bem e mal como a gente conhece, existe apenas aquilo que deve ser. Quando a gente olha a natureza, a gente então pode dizer a mesma coisa. Não existe o animal bom, o animal ruim, não existe questões que sejam relacionadas à maldade propriamente dita. Existem sim os problemas sísmicos, meteorológicos, as tempestades e etc. Mas tudo isso faz parte de um mecanismo de regulação da própria natureza. Sempre que alguma coisa entra em desequilíbrio, alguma outra acaba sendo acionada de maneira para que aquilo possa proporcionar o equilíbrio do conjunto como um todo. Dentro dessa visão, quando a gente vai olhar então lá as nossas culturas ancestrais, vão surgir os primeiros deuses, e esses deuses então, eles estarão associados às questões da natureza, estarão associados aos céus, estarão associados a vários fenômenos naturais que acabam acontecendo na nossa vida. E esses deuses, então, eles são instáveis, eles são temperamentais. Não existe o bem e o mal neles. Eles não deixam de ser deuses por terem feito isso ou por terem feito aquilo. Eles têm lá os seus conflitos, eles têm lá as suas questões, assim como a própria natureza. E de repente, então, vão surgir os éfiros para controlar os ventos, Hefesto vai controlar o fogo dos vulcões, ou vai forjar os raios com os quais Zeus atira na face da superfície, aterrorizando aos homens. Nós teremos Nereu nas ondas do mar e coisas desse tipo. Esses deuses todos, volto a dizer, que acabam representando fenômenos naturais, mas que ora eles estão em harmonia, ora eles estão em ira, dependendo muito de determinadas questões, sabe? Por isso que esses deuses acabam sendo bastante temperamentais muitas vezes, e volto a dizer, e nem por isso deixam de ser divinos. Por quê? Porque eles vão representar alguma coisa que continua existindo sempre, apesar da nossa existência. Eles vão representar algo que é perene. A natureza é perene, o céu é perene, a terra é perene, o mar é perene, né? E existem de modo imortal comparado com a nossa pequena existência. Nos mitos africanos, então, nós vamos ter a mesma questão dos orixás associados aos fenômenos da natureza, nas culturas indígenas. Dentro dessa questão, talvez vai surgir um Deus que seja o principal de todos, talvez o Sol, a Lua ou alguma coisa desse tipo, mas essa criação divina, esse conceito de divindade, esse panteão, vai precisar de uma série de seres, uma série de representações que acabem justificando, conforme eu já disse, tudo aquilo que acaba nos rodeando em termos de natureza. E dessa maneira, então, vão ser forjadas as religiões primitivas, dentro de um conceito politeísta. Tempos mais tarde, vai surgir a primeira tentativa, talvez, de um monoteísmo, através de Akenaton, lá no Egito, com o culto ao deus Amon-Ra. E depois dele, vai surgir Zoroastro, lá na Pérsia, finalmente com a figura de um deus primordial, como sendo o Senhor absoluto do universo, o Criador de todas as coisas e etc., que vai receber o nome de Ahura Mazda. Só que o conceito desse Deus Uno acabava não explicando talvez as adversidades, as coisas ruins
os desastres, as catástrofes e coisas do tipo que assolavam os homens daquela época. Então, o que vai acontecer? Vai ser criado um opositor para esse Deus, que vai receber o nome de Angra Mainyu e que acaba sendo, pela primeira vez, uma personificação do mal. Porque vai ser no zoroastrismo que vai surgir pela primeira vez o conceito de bem e mal, Deus e demônio, castigo, céu, inferno e todos esses conceitos que, de uma certa maneira, acabam sobrevivendo até os dias atuais. Ou seja, antes disso, então, não havia esse conceito de bem e mal conforme a gente conhece. Havia uma instabilidade divina, talvez semelhante ao movimento da natureza, o que era considerado como sendo algo natural. Com o passar do tempo, vai surgir o cristianismo, e o que acaba acontecendo é que aqueles cultos ancestrais, associados principalmente aos seres da natureza, durante muitos séculos ainda faziam parte da cultura popular, visto, conforme a gente já disse em outros vídeos, que a Igreja Católica, então, ela acaba se apropriando de algumas festas nesse sentido e revestindo os simbolismos dessas festas com vestes cristãs. O que acaba acontecendo, então, é que todos esses seres considerados relacionados aos cultos da natureza, eles vão acabar sendo associados à figura do demônio, principalmente os nossos sátiros, que possuíam chifres e possuíam pés de cabra, e que eram cultuados como os representantes ou os defensores das matas e coisas desse tipo, que por sua vez eram bastante representativos dos cultos da terra, então acabaram sendo revestidos de uma outra capa ou de uma outra veste, que vai fazer surgir a figura do diabo com chifres, pés de cabra, rabo e assim por diante. E a gente percebe então que tudo aquilo que diz respeito ao culto da natureza acabou sendo endemoniado pela Igreja Católica, pela Inquisição. E as culturas dos índios, dos povos que cultuavam esse tipo de tradição através da figura de muitos deuses, acabaram sendo considerados como pagãos e acabaram, de uma certa maneira, sendo dizimados, ou tendo as suas atividades, as suas crenças bastante restringidas e até mesmo tornadas proibidas e perseguidas. Dentro disso, então, vai surgir um mundo maniqueísta, um mundo polarizado, dividido entre bem e mal. E as pessoas vão acabar atribuindo, então, bem a figura de Deus e mal a figura do demônio. Vai surgir um Deus que está do meu lado, fazendo tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu acho bom, que eu acho maravilhoso, sendo a representação do bem. E vai surgir aquele, então, que vai me trazer obstáculo, vai me trazer desafios, vai me trazer dificuldades. E esse, então, vai ser visto como um grande opositor e acaba sendo associado à figura do mal. Falando em opositor, é bastante interessante também a gente lembrar daquele episódio da queda dos anjos, onde houve uma rebelião celeste. É muito difícil a gente compreender o que é uma rebelião divina. A gente logo imagina uma rebelião dentro dos nossos padrões humanos, mas a gente precisa entender que nos planos divinos as coisas não são assim. A gente está falando em termos de segundo trono, em termos de akasha, planos que para nós são inquestionáveis, porque são impossíveis da gente ter uma percepção exata daquilo que eles verdadeiramente significam. Então, quando ocorreu essa chamada rebelião que acabou ocasionando a chamada queda dos anjos, então a figura do anjo rebelde acaba sendo associada automaticamente à figura do demônio, sendo que dentro desse simbolismo, o demônio nada mais é que o divino que toma forma na terra
e acaba se transformando em cego pela sua própria ignorância. De uma certa maneira, acaba personificando a toda a humanidade, acaba personificando a todos nós. Que um dia éramos um momento celeste, como aquele assinalado no mapa astral, e acabamos tomando forma objetiva e nos esquecendo verdadeiramente de onde viemos e quem verdadeiramente somos. E acabamos vagando perdidos e confusos nesse orbe, em busca daquilo que perdemos e em busca daquilo que fomos. O que acaba acontecendo dentro disso, dessa questão luciferina, é que aquilo que nós chamamos o mal, ele acaba sendo um grande opositor. Mas é um opositor estratégico, porque através dele nos são lançados obstáculos para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Caso contrário, não tivesse sido inserida a serpente no paraíso, talvez a humanidade ainda estaria vivendo num estágio bastante primitivo comparado ao atual momento evolutivo. Esses desafios que essa suposta oposição acabou nos proporcionando fizeram com que nós chegássemos até onde chegamos. Ou seja, não existe nada em oposição ao divino, não existe nada em oposição ao processo evolutivo, não existe nada em oposição àquilo que nós chamamos lei. Tudo aquilo que está manifestado, tudo aquilo que existe, representa a ação da própria lei. Não existe castigo senão karma, não existe recompensa senão dharma. Tudo vai depender da maneira como nós agimos. E nisso não existe nem o bem, nem o mal, existe apenas aquilo que nós chamamos de justiça divina. O que acaba acontecendo, porém, é que a humanidade, por si só, vai acabar criando um egrégora maligno, talvez em decorrência dos seus próprios atos, da sua própria incapacidade, da sua própria ignorância. E esse egrégora maligno, ele vai sendo alimentado através dos tempos, como se fosse um resíduo kármico de todas as sombras que acabaram sendo alimentadas, que acabaram sendo criadas em função do coletivo. Talvez poderíamos dizer que se trata de um karma coletivo da humanidade e que, na verdade, acaba sendo alimentado pelos nossos instintos, pelas nossas paixões, pela nossa desumanidade, pelo nosso sadismo, pela nossa crueldade com todos os reinos da natureza e com a nossa própria espécie. Já que, se de uma maneira a natureza não existe maldade, é claro, existem as presas, existem os predadores, mas esses animais eles não agem de modo deliberado, e sim instintivo para serem aquilo que eles realmente são. Eles estão seguindo uma programação genética apenas. O homem, pelo contrário, ele tem a capacidade de discriminar, de planejar, de fazer uso dessas energias. O homem tem a capacidade, então, de direcionar todos os instintos animais que ele traz dentro de si, de modo premeditado, para que ele, de uma certa maneira, ele possa adquirir vantagens e privilégios sobre os demais. Nisso, talvez, repouse o verdadeiro mal, na ignorância humana, que acaba aproximando a humanidade muito mais do instinto, mas não do instinto inocente dos animais, do que propriamente da nossa razão, e muito menos ainda do que propriamente das nossas questões espirituais, das nossas questões superiores, que deveriam prevalecer sobre toda a espécie humana. Esse egrégora do mal, então, esse karma coletivo da humanidade, vai acabar recaindo sobre todos nós, como as guerras, como as pestes, como os conflitos, que na verdade nós percebemos que são frutos da criação humana, que acabam se voltando contra os seus próprios criadores. Certa vez, lá pelos anos 80, quando a gente tinha aqueles planos econômicos terríveis, aquela inflação, aquela instabilidade que a gente estava vivendo, diante de um momento muito confuso que eu estava atravessando, eu me recolhi na natureza
e fiquei observando e percebi que na natureza não existe crise. Ela simplesmente é, ela simplesmente existe. Na verdade, a gente percebe que todas as crises, todas as dificuldades, somos nós que criamos. O homem é confuso e tudo que ele cria acaba sendo confuso também, na sua sede de dominar a natureza, de dominar o mundo, na sua ignorância de se ver como sendo o único representante de Deus aqui neste planeta, ou se vendo como um ser, de certo modo, senhor de vida e morte dos animais, de vida e morte dos reinos inferiores, ou melhor ditos, inferiores, que na sua cabeça existem apenas para servi-lo, existem apenas para alimentar sua ambição, ganância e desejo de poder. Quando a gente fala isso, então, vocês percebem que fica bem claro que tudo isso que a gente chama de mal não tem nada a ver com a divindade. São criações nossas, decorrentes, como eu já disse, das nossas ações, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que ainda existe de obscuro, de instintivo e de animalesco no mau sentido dentro de nós, que acaba formando, conforme eu já disse, uma espécie de egrégora negativa, uma espécie de uma grande sombra, que com o passar do tempo vai sendo alimentada cada vez mais e mais, até que chega um momento em que esse egrégora vai ganhar força suficiente, talvez para materializar algum ser que acabe lhe servindo de veículo e que dessa maneira passe a ser um grande solicitador kármico da humanidade. E aí então as pessoas vão dizer que esses seres são personificações do demônio, do mal, ou coisas desse tipo, sendo que na verdade eles são apenas algo que foi coletivamente criado, que vai ser como uma espécie de filho perverso que vai se voltar contra os pais dizendo: vocês não me criaram, agora virem-se comigo. E assim surgirão os grandes momentos dos grandes resgates kármicos que vão fazer com que a humanidade aprenda, ou seja, obrigada a aprender, através das consequências de tudo aquilo que ela mesma criou. Dentro disso, então, a gente pode ver que não existe um mal como castigo, ou uma entidade maligna por trás de tudo isso, mas o que existe, simplesmente, é ação e reação. E a gente voltando aí para a nossa questão do mapa astral, a gente percebe que quando a gente vê, então, assinalados vários problemas, várias questões, e a gente nota que eles estão associados a consequências de algo que nós fizemos em vidas passadas e que agora nós precisamos redimir, vemos então que não existe nada além de uma continuidade da vida, nos dizendo que se de uma certa forma nós colhemos tudo aquilo de bom que nós produzimos, tudo aquilo de bom que nós fazemos, que nós criamos, à nossa volta e talvez para a humanidade, em contrapartida, também colheremos aquilo que nós deixamos de fazer ou aquilo que acabamos fazendo mau uso, guiados pelos nossos instintos, guiados pelo nosso ego inferior, guiados pelo nosso desejo de poder. Desta maneira, então, nós percebemos que não existe o mal na concepção divina, senão apenas na nossa concepção humana, como fruto da nossa própria ignorância. O que acaba, então, nos levando a crer que uma vez trabalhando ou lutando para procurar extinguir a ignorância da face da Terra, consequentemente, estaremos lutando contra aquilo que nós chamamos mal, sem na verdade entrarmos num embate direto com ele, já que os embates nada mais fazem do que fortalecer as polaridades. E quando a gente verdadeiramente compreende isso, aí surge aquele pensamento que eu acho muito bonito: nem bem, nem mal, nem certo, nem errado, nem bom, nem ruim, apenas a neutralidade sublime da lei a nos guiar. Tá bom, pessoal? Fica aí mais um tema para a gente pensar. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos. Mente livre, coração leve e até a próxima.